Olá, fico feliz em estar com você em mais esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o Natal. Pessoas do mundo inteiro atualmente comemoram o nascimento de Jesus. Mas você sabia que nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento existe qualquer referência em relação à data de nascimento de Jesus? Então por que foi escolhido 25 de dezembro para representar essa data? Pois no início do cristianismo, as únicas datas que se comemoravam era a Sexta-feira Santa, né, e a Páscoa. Então uma representava a morte, a outra a ressurreição de Cristo. Não se comemorava antigamente os nascimentos, né, dos mártires ou dos santos. Bom, aonde nasceu o culto de 25 de dezembro? Para a gente entender isso, nós temos que voltar no tempo mais de 7.000 anos antes do nascimento de Jesus, né? Antes de Cristo, para a gente entender que 25 de dezembro era a data exata do nascimento do deus Mitra, da Pérsia. Então, exatamente nessa data se comemorava o nascimento deste que era tido como o deus do sol, a luz do mundo, né, o Deus do bem, que traziam às pessoas toda a fertilidade e toda a fecundidade da terra, pois afinal, a partir desta data, começava o sol a ficar cada vez mais no céu, até chegar no ápice no verão. Então, naquela data onde se comemorava o início do nascimento do Deus Mitra, ela também representava a comemoração ao Deus Sol. Isso depois foi transformado ao longo da cultura de todas as civilizações, desde a Mesopotâmia, os assírios, babilônios, sempre se comemorava o sol. Nessa data, 25 de dezembro, era extremamente comum as pessoas se reunirem e comemorarem, celebrarem essa data. Mas o que aconteceu que a gente aderiu o Jesus, né, o nascimento de Jesus nessa data? Bom, para a gente entender isso, a gente tem que compreender um pouquinho da invasão da Alexandre o Grande no século IV a.C., no Oriente Médio. Quando o Alexandre o Grande invade essa região e ela vê esse culto ao deus Mitra, o culto ao sol, os romanos, eles aderem a essa cultura e eles começam também a comemorar essa data. E ao longo do tempo, assim quando Jesus nasce, começa a ter o seu papel nessa cultura organizacional do cristianismo, as pessoas começam a se reunir, né, dentro do clérigo e começam a falar, poxa, a gente precisa ter uma data para fazer frente a essa grande comemoração que há do Deus Sol, né, do Deus Mitra. Afinal, Jesus é a luz do mundo, Jesus é a salvação da humanidade. Aí logo, em 221 depois de Cristo, Sextus Africanus, um historiador, tem a grande sacada de fazer com que a data do dia 25 de dezembro fosse também a data de nascimento de Jesus. E o alto clérigo da igreja rapidamente aceita essa ideia e se começa a colocar cada vez mais essa cultura do nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, para fazer frente às culturas antigas de nascimento do sol. Pois dessa forma, representaria que Jesus seria essa luz no mundo e retiraria esse culto pagão, né, que para a igreja cristã, esse culto ao deus Mitra não existia, né? Então conseguia assim substituir, fazer uma fusão das culturas, né? E começar a moldar a comemoração das pessoas para os interesses daquela religião que vinha com o nome de Jesus trazendo para o Ocidente. E aí nós temos um grande avanço nessa parte, que sempre foi cultuada pelas antigas civilizações com diversos nomes. Então, na Mesopotâmia se comemorava 12 dias de festa, os assírios, a Babilônia, inclusive, que nos trouxe esse culto à árvore da vida, né, que se enfeitavam a árvore em culto à fertilidade, à fecundidade. Os gregos, nessa data, comemoravam, né, o deus Dionísio, que era o deus do vinho, o deus da vida mansa, né, da vida boa. No Egito, se comemorava a passagem do deus Osíris para o reino dos mortos, né? Na Grã-Bretanha, mais de 3.000 anos antes de Cristo, eles se juntavam no Stonehenge para comemorar, celebrar o sol. Então a figura central sempre foi o sol na comemoração do dia 25 de dezembro. E ao longo do tempo, isso foi sendo moldado e transformado para se ser cultuado a divindade do cristianismo, que é Jesus. Mas não foram só essas culturas que, digamos, emprestaram, né, os elementos que fazem hoje a data 25 de dezembro ser tão importante. Havia uma festa na Grã-Bretanha chamada Yule, que essa festa
ela trouxe diversos aspectos do que nós vemos hoje no Natal. Então, enfeitar a casa de forma colorida, também a questão da árvore, né, de Natal, também eles faziam. E olha que interessante, eles tinham uma cultura de um ser também sobrenatural, né, que distribuía presentes para as crianças, mas no caso era um duende, né? Então, ao longo do tempo isso foi sendo moldado. Mas e aí, como surgiu a figura, né, do Papai Noel? Nós já entendemos que o dia 25 de dezembro veio emprestado dessa cultura persa, né, do nascimento do deus Mitra, que representa o sol, que fazia todo sentido, pois afinal o homem está cada vez mais agricultor, né? Dependia do sol para o seu sustento, para a sua fertilidade. Então, o culto ao sol nada mais era do que o culto à vida, né? Então, isso ok, nós entendemos. Agora, de onde veio o Papai Noel, né? Da onde surgiu essa cultura desse ser que dá presentes, né, para as pessoas, né, para as crianças? Então, se iniciou aí, né, nessa festa da Grã-Bretanha, dos nórdicos, né, com Yule, né, onde tinha esse gnomo que entregava os duendes, né, que entregava presentes para as crianças. Mas aí, na região, né, da Ásia Menor, a Nimira, onde fica atualmente a Turquia, no século IV antes de Cristo, nós tivemos uma lenda, né, que se iniciou com um bispo, Nicolau de Mira, né, onde há uma lenda que haviam 3 mulheres, né, que a família era muito pobre e elas não tinham outra saída, né, a não ser entrar na prostituição, né, porque realmente não tinha nenhuma forma de ter rendimento, não tinha nada. E aí esse bispo, né, ele uma noite jogou um saco de ouro pela chaminé para uma das filhas, a outra noite para a segunda filha, para a terceira filha, e aí elas puderam usar esse potinho de ouro, né, para os dotes, né, e conseguiram casar e assim sair dessa possibilidade terrível que é a questão da prostituição. E aí começou uma grande lenda que hoje é a principal divindade da Rússia, da Grécia, é o São Nicolau. E inclusive um século depois, né, foi canonizado pela Igreja Católica e se virou o São Nicolau. E a partir daí começou a se cultuar nessa data esse bispo, né, que entregava presentes pelas chaminés para as pessoas e começou a haver esse culto, essa figura. Então ele era uma figura bem de bispo mesmo, com a roupa vermelha e com aquela mitra que era aquele chapéu, né, que os católicos que você vê no Vaticano usando. E aí, mas como chegamos até esse Papai Noel gorduchinho, né, simpático do Polo Norte, né? Bom, aí entra o papel de um rapaz chamado Thomas Nast, que em 1862 remodelou esse ser, né, tirou esses aspectos católicos, assim, ganhou uns quilinhos a mais, colocou a morada desse ser no Polo Norte para que não pertencesse a nenhum povo, né, porque o Polo Norte é um território internacional, e aí começou esse culto, né, desse Papai Noel, né, onde existia essa cultura do presente, né, nesse dia do Natal, nesse dia de se comemorar a fertilidade, comemorar a esperança, comemorar, né, um ciclo cada vez mais fecundo da realidade, né? Mas foi realmente em 1931, quando a Coca-Cola fez uma campanha publicitária atrelando a sua marca ao Papai Noel, que daí bombou pelo mundo mesmo. E aí nós temos hoje a figura do Papai Noel bem definida, bem estabelecida, justamente por conta da Coca-Cola que fez esse papel. Inclusive, as primeiras imagens do Papai Noel eram verdes, né? Ele era verde, não vermelho. Então, assim, ao longo dos séculos, ao longo das eras, nós vemos uma transformação muito grande no significado e na forma de cultuar essa data de 25 de dezembro. A essência dessa data sempre foi o sol. O sol sempre foi o tema central da comemoração dessa data. E ao longo do tempo, ela foi sendo modelada para que pudesse abarcar esse grande ser divino para o cristianismo, que é Jesus. E aí você tem o nascimento exatamente no mesmo dia do nascimento do deus Mitra, né? Deus de Pérsia. E isso continua hoje sendo muito comemorado, né, por várias religiões do mundo, inclusive na China se comemora nessa data o Yin Yang, né, que é o equilíbrio da natureza. Então, independente da sua crença, independente do que você acredita, essa é uma data para a gente celebrar a vida,
para a gente celebrar a fertilidade, para a gente celebrar um novo início, um início de um tempo de esperança, um tempo de bonança, né, de abundância. Então, independente da sua crença, independente da sua fé, reserve, né, esse momento para estar com os seus amigos, seus familiares, para celebrar o amor, pois isso é feito há pelo menos uns 8, 9 mil anos na nossa história. Então veja como é especial essa data e como ela une as pessoas ao longo da história. Então, espero que essa data traga para você essa luz, esse sol, né, no seu interior, e que você consiga transparecer isso para as pessoas, sendo essa luz, sendo esse amor no mundo. Bom, então, um Feliz Natal para você, que seja realmente uma data abençoada e nos vemos no próximo vídeo.